34 ali diz todo número de múltiplo de 6 também é múltiplo de 3. Indique e dê alguns exemplos, certo? 12, 18, 30, 36, qualquer número que você multiplique por 2 e por 3, e também pode ser um múltiplo de 6. Todo número é múltiplo de 9 também é múltiplo de 3? Sim, porque sempre lembre-se que 9 é 3 vezes 3. Sendo múltiplo de 9, ele vai ser múltiplo de 3 também. Todo múltiplo de 3 é múltiplo de 9? Não. Pode ser um múltiplo de 3, mas não pode ser múltiplo de 9. Por exemplo, 6. 6 é múltiplo de 3, mas é múltiplo de 9, por exemplo. Todo múltiplo de 2 também é múltiplo de 6, a mesma coisa. Pode ser que seja um número de múltiplo de 2, mas não possa ser, por exemplo, 4. 4 é múltiplo de 2, mas não é múltiplo de 6, necessariamente. Verifique se os números aqui não são divisíveis por 8. É só pegar os 3 últimos algarismos. 354, 8 vezes 44 dá 352. Então, ó, sobraria 2. Então não é. E o 100 é a mesma coisa. 8 vezes 12 dá 96. E mais sobrariam 4. Considere os números abaixo. Certo? Quais são divisíveis por 2? A gente já sabe que são os pares. Então 324, 3114. Quais são os divisíveis por 3? São aqueles que a gente soma e dá o múltiplo de 3. Aqui dá 9, então é múltiplo de 3. Aqui dá 10, não é. Aqui dá 15. 5 mais 6 dá. Certo? E o 3114, 9 também é. Quais são os divisores de 6? Os que forem 2 e 3 ao mesmo tempo. Foram eles dois aqui. E o divisível por 5, aquele que tem o final 5. Escreva o número de 3 algarismos que seja dividido por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Aí tem os exemplos aqui, 120 e 312. Qual o menor número natural de 3 algarismos? Divisível por 5, 100. Tá? Sem efetuar divisões, a gente sabe os números divisíveis por 5. Lembre, tem que terminar em 0 ou 5. Certo? Então, ó, 0 ou 5, 0 ou 5. Por aí vai. Das quantias listadas, quais podem ser obtidas só com cédula de R$5? Mesma coisa, só que termine com 0 ou 5. Descubra o número natural de 10 algarismos que seja ao mesmo tempo divisível por 2, 3 e 5. Certo? Aqui vários exemplos de respostas. As outras a mesma coisa, tem vários exemplos aí. Certo? Quais desses números são divisíveis por 4? Lembre, os dois últimos algarismos você divide por 4 se dá a divisão exata. Então, é sim muito indivisível por 4. Nesse caso, letra A, letra C, letra D e letra F. 8.880 divisível por 9, sim. Quando você soma os números dá 27. Então, nem para ser divisível por 9, precisa somar tudo e dar um múltiplo de 9. 9 é divisor de 504? Sim, tem que somar tudo dá 9. 2008 para múltiplo de 4? Não, porque se soma todos dá 10. E assim por diante na mesma sequência. Assinado as divisões são exatas, escreva o resultado. Aqui é exata, aqui não é exata a letra B, sobra 3 de resto. Lembre-se, para ser divisível por 10 tem que ter o 0 no final. Então vocês já sabem. Verifique se o número 182 é divisível por 7, por 8, por 11 e por 13. Ele é só divisível por 7 e por 13. O ano 2001 marcou o início do século e também o início do novo milênio. Responda. Quantos séculos há em 2000 anos? É só dividir por 100. 20. Quantas décadas há no período de 120 anos e 3 séculos? 12. Décadas? 30 décadas. Certo? 3 séculos são 300 anos, então 30 décadas. Quantas dezenas há em 380 unidades e em 4.200 unidades? Tá aí também. 38 dezenas, 420 dezenas. Escreva um número de 4 algarismos e seja divisível por 4. É só você lembrar, os dois últimos algarismos precisam ser múltiplos de 4. Maior número de 3 algarismos que é divisível por 3, 999. Que é divisível por 3. Qual o menor número de 4 algarismos que é divisível por 2, por 3, por 5 ao mesmo tempo? 1020. Até porque 1 mais 2 é 3, né? Não pode ser 1000 porque só fica o resultado 1, não é divisível por 3. Maior número natural de 2 algarismos divisível por 5, 95. Escreva um número seja divisível por 5, por 6 e por 10 ao mesmo tempo. Tem a resposta 30 e 120.
A chegada da escola, as equipes devem responder a seguinte pergunta da lousa. Ó, as equipes acertou não. Qual foi o dele? 120. A gente já viu isso até na resposta anterior. Joia? Tem os números primos. Depois que a gente viu os critérios para a gente saber quais números são, por quais números eles são divisores, tal, a gente começa a entrar em outros conceitos e lembrando do número primo. Observe que divisores de alguns números naturais, por exemplo, um número ele pode ter vários divisores, como ao mesmo tempo ele também pode ter apenas dois divisores naturais, certo? E esses dois divisores naturais, quando acontece isso, eles são chamados de números primos. Número primo é todo número natural, certo? Maior que 1, lembre-se, maior que 1, que tem exatamente dois divisores. Quais são? 1 e ele mesmo. Por exemplo, então a gente pode dizer que o 3 também é um número primo, pois ele é maior que 1, certo? E só tem 1 e 3 como divisores, ou seja, 1 e ele mesmo. O 7 também é um número primo, ele só tem 1, ele é maior que 1 e só tem 1 e ele e 7 como divisores. Agora, por exemplo, 21 que tem, olha quantos divisores, 1, 3, 7, 21, tem 4 divisores. E o 24 que tem 8 divisores, por exemplo, eles não podem ser chamados de números primos. Olha quantos divisores eles têm aqui. Então, eles não podem ser considerados como números primos. Certo? Todos esses números que têm mais de dois divisores são chamados de números compostos, certo? Todos eles são chamados de números compostos. Passou aqui. Então, ó, o 0 e 1 eles não são primos e nem compostos, certo? Então isso fica bem claro aí. Lembra, por exemplo, 21, a gente já viu aqui 3 vezes 7, ou seja, quando a gente vê os dois números se multiplicam e ele dá o resultado do divisor, a gente sabe que eles dois são divisores também. Isso a gente já aprendeu. E então 21 ele tem mais de dois divisores, então ele é chamado de composto, certo? 24 é a mesma coisa, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, então ele tem mais de dois divisores, então ele é chamado de número composto, assim como o próprio 25, que é 5 vezes 5. Como é 1 e ele mesmo, 1 e 25 e depois o 5. Então ele é considerado como número composto, certo? Lembrem-se disso. E para a gente saber, a gente pode decompor um número em esses fatores primos. Por exemplo, fatorar um número, se vocês já conhecem muito, como eu falo, por exemplo, 36. Vocês vão lembrar agora, mesmo que vocês não estejam lembrados, quando eu desenhar aqui vocês vão entender. O que é fatorar o número? Ó, a maioria lembrou aí, certo? Então o que é fatorar? É simplesmente dividir, decompor o número, fatiar ele em seus divisores, em números, de acordo com aqueles critérios que a gente já aprendeu lá no início, nas outras aulas. Por exemplo, o 26 ele pode ser escrito como produto de dois ou mais divisores ou números naturais. Vamos ver? Por exemplo, aqui, ó, 36 eu posso escrever ele como 6 vezes 6. Como posso escrever ele como 2 vezes 18. Como posso escrever ele como 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 2 vezes 9. 4 vezes 9. E por aí vai. Em todas essas fatorações há uma em que todos os fatores são números primos. Percebeu aqui, ó? 2, 2, 3, 3, tá vendo? Todos eles são números primos. O 9 não é primo, o 18 não é primo, nem o 6, ele é fator primo. Percebeu que só em uma delas tem todos os fatores primos? Pois bem, essa é a chamada decomposição do número em fatores primos, ou chamada fatoração completa, certo? Quando há fator repetido, como aqui, a gente pode usar a potência para resolver. Não está 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3?
A gente viu que 2 vezes 2 são números iguais, é uma potência. Então a gente escreve ele 2 ao quadrado. Certo? 2 elevado a 2. Base é aquele número que se repete. O expoente é quantas vezes a gente repete ele. Lembrem-se disso. 3 vezes 3 também 3 ao quadrado. Quando o número ele é primo, ele não tem como se fatorar. Certo? Você só vai dividir apenas por ele mesmo. Certo? Mas existem vários processos de fatoração. Como a gente viu lá com aquele númerozinho e o traço que a gente já aprendeu. Tem dessa forma que por aí vai. Ó, 42. A gente divide por 2, 21, por 3, por 7, por aí vai. Se a gente fosse no nosso método que a gente conhece bem, 42. Opa, 2 não saiu. Acha falhou. Pronto. 40 e desisto. Falhou de novo. Pronto, agora com 42 inscritos. Dá um pause aqui. Vamos lá. Se ele é par, a gente divide por 2, não é isso? Nossa, é? E 2. Enfim, dá pra entender. 42 dividido por 2 dá 21. 2 mais 1, 3. Então dá pra gente dividir por 3. 21 dividido por 3 dá 7. E 7 é um número primo. Só pode dividir por quem? Por ele mesmo. 7 dividido por 7 dá 1. E aí, fechou nossa divisão. Certo? Vou só melhorar aqui esse 2 que tá só o Jesus. Pronto. Agora deu pra entender. Então, ó, consegui fatorar ele, ó. 2 vezes 3 vezes 7. Fatores primos. 2 é fator primo, 3 é fator primo, 7 é fator primo. O 9 fatorando dá 3 vezes 3, ou 3 ao quadrado. 3 ele é um fator primo. 12 é 2 vezes 2 vezes 3. Certo? Ou 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2 vezes 3, que são os fatores primos. Há várias formas de a gente fazer essa decomposição. Porém, no final o resultado dá sempre o mesmo. Lembre-se disso. Resultado na decomposição de fatores primos, por mais formas diferentes que a gente faça, o resultado ele vai ser sempre o mesmo. Joia? Então, ó, processo de divisões sucessivas foi isso que a gente estava fazendo, ó. 63, ó, buscamos um número primo que seria divisor de 63. Nesse caso, 3. E aí a gente acha a resposta 21, que a gente divide por 3, que dá 7, que a gente divide por 7 e dá 1. O 1 sempre indica o que? O final desse processo. A gente acaba ali no 1, certo? 63 de fatores primos, ó, ficou 3 vezes 3 vezes 7, ou 3 ao quadrado vezes 7. Certo? Então a gente já aprendeu a fazer essas sucessões desde lá do quarto ano, do quinto ano. Mesma coisa, que é o 140, divide por 2, 70. Se ainda pode dividir, continua, se não muda o valor, de acordo com aqueles critérios de visibilidade que a gente já viu. Certo? Depois dê uma lida nesse texto, certo? Foi Pitágoras quem foi o pai dessas historinhas, na página 124, tá vendo lá? 124. E aí vocês contemplam a atividade. Joia? Tchau, tchau.